Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também todos os nossos amigos que acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos ainda na conferência presencial na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Chegamos à mensagem de número 15, cujo título é Apóstolo Dispensador da Graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículos de 1 até 13. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe até aqui com muitas bênçãos e muito desfrute, muita alegria. A nossa vida vai mudar completamente daqui para frente. A vida da igreja nunca mais será a mesma. Nós estamos já na reta final, no sprint final. Por isso, irmão, não volte mais para o que era convencional, tradicional, mas vamos ser guiados pelo Espírito e terminar essa era fazendo a vontade de Deus. Capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 3, começa lá no terceiro céu, com o nosso Deus maravilhoso nos abençoando com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. E o capítulo 2 termina com o resultado que ele quer obter, que é a habitação de Deus no Espírito. E tudo isso acontece e acontecerá pela suprema grandeza do seu poder. E principalmente para conosco é necessário, irmãos, nós usarmos a fé, a suprema grandeza do poder de Deus. Quando nós cremos, esse poder opera em nós com a força, com a eficácia da força do seu poder. Deus foi nos buscar lá na morte, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele foi nos buscar enquanto vivíamos perdidos, seguindo as inclinações da nossa carne, e éramos controlados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estávamos totalmente desencabeçados em Cristo. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Quando Deus, com seu grande poder, ressuscitou a Jesus dentre os mortos, bastou a fé, bastou nós cremos. Deus então também nos ressuscitou juntamente com Cristo. E no fim, Ele nos termina dizendo na mensagem, de número 13, Ele deseja criar e está criando a sua obra-prima, a melhor obra de Deus. Na velha criação, as obras de Deus foram maravilhosas, mas na nova criação, irmãos, com a igreja, como o novo homem, como a família de Deus, como a casa de Deus e como o corpo de Cristo, Deus está criando uma obra-prima. E essa obra-prima, na sua criação, Deus deseja tornar essa obra-prima habitável para Ele. Por isso que termina no versículo 22 do capítulo 2,
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo estiverem encabeçados em Cristo, quando Cristo tiver enchido com a sua vida, com a sua natureza, ao corpo de Cristo, a todos os membros do corpo de Cristo, então, irmãos, ele terá uma habitação, ele terá um lugar de descanso. Ó Senhor Jesus, vamos dar descanso para o Senhor. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus agora quer descansar quando Ele terminar a nova criação. Hebreus capítulo 4. Irmãos, a velha geração que Deus tirou com a poderosa mão do Egito não entrou na boa terra de Canaã por incredulidade e por desobediência. Mas a nova geração vai entrar na boa terra de Canaã se obedecer e se crer. Por isso, irmãos, no capítulo 4, versículo 1: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Irmãos, tomara que se algum de vós não seja você, porque há algum de vós está falhando. Não vamos falhar, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, veja como é importante nós cremos na palavra que sai da boca de Deus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem já concluídas desde a fundação do mundo. E porque em certo lugar se diz no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, mas eles não entraram. De novo, que oportunidade que o Senhor está dando para nós. De novo, determina certo dia, hoje. Irmãos, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Quer dizer, Deus usou Josué, fez o povo, as 12 tribos de Israel tomarem posse da terra, e a terra foi distribuída, e eles tomaram cada um a sua posse.
então não teria que dizer que há um outro descanso. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso para o povo de Deus. Irmão, sabe que descanso é este? Quando nós terminamos esse trabalho de edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, quando nós nos revestimos do novo homem, quando nós permitimos que Cristo seja a nossa personalidade, a nossa pessoa, a nossa vida, a nossa natureza. Quando permitimos que Cristo seja tudo em todos, nós, como a família de Deus, irmãos, teremos cumprido o que Deus sempre quis. Nós teremos edificado sobre a pedra angular. Nós teremos edificado a igreja que Deus tanto deseja. Quando chegar lá, irmão, nós paramos de brigar entre nós. Paramos de ter problemas de relacionamento entre nós. Nós passamos, irmãos, pela palavra profética, pela vida que está nos suprindo. Irmão, nós estamos sendo cada vez mais ajustados. Estamos estreitamente edificados juntos. Irmão, não tem jeito, nosso destino está fadado a ficarmos juntos. Por isso, não rejeite ninguém. E quando isso acontecer, irmãos, Cristo realmente encabeçará todas as coisas na igreja. Então, Deus haverá um lugar de descanso. Ele poderá voltar. Cristo voltará. Quando Cristo voltar, irmãos, onde vão estar esses vencedores que Deus prometeu esse descanso, esse dia de descanso? Quando será? Onde será? É no milênio. Deus preparou para os vencedores 1000 anos para entrarmos no descanso de Deus, porque quando Deus encontrar um lugar de habitação no Espírito aqui na terra, irmãos, Deus vai descansar e o 7º dia será 7.000 anos. E ali, irmãos, nós vencedores vamos estar no descanso, reinando juntamente com Cristo. Você quer participar? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Hoje mesmo podemos trabalhar no descanso de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmão, não vamos desobedecer. Desobedecer é aquele que tem o espírito que atua nos filhos da desobediência. Não estamos mais nessa esfera, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é doutrina, não é teoria, ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, irmãos, até o ponto de dividir a alma do espírito, divide juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não tem nada que fica escondida, oculta diante de Deus. Nada ficou escondido e oculto diante de Deus. Tudo será exposto. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todos terão de prestar contas diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, agora posso entrar no capítulo 3. Vamos lá? Efésios 3. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa, que causa é esta? Que causa é esta?
por toda a revelação que Ele nos deu dos capítulos 1 e 2. O que eu acabei de terminar de falar, é por essa causa que Paulo, ele se tornou prisioneiro de Cristo Jesus, e por amor aos gentios. Sabe quando, onde Paulo escreveu essa carta aos Efésios? Você tem ideia? Ele escreveu essa carta na prisão de Roma, no seu primeiro aprisionamento. E por que ele foi preso? Você tem ideia por que Paulo foi preso? Tem ideia? Por que Paulo foi preso? Por causa da acusação dos judeus, ou não? Da perseguição dos judeus, acusaram junto à autoridade romana, fizeram aquele tumulto em Jerusalém e prenderam a ele. Aí o comandante salvou a ele e o levou para Cesareia. Ficou por 2 anos ali na cidade de Cesareia. E os judeus tentaram trazer de volta para Jerusalém e no caminho armar uma cilada e matá-lo. Mas por que tanto ódio, irmãos? Por que tanto ódio dos judeus contra Paulo? Você faz ideia ou não? Por que tanto ódio? Por causa do evangelho aos gentios. Se ele tivesse sido como alguns em Jerusalém, principalmente sob a liderança do Tiago, não aquele apóstolo que morreu como Marte por Herodes, mas o Tiago, irmão de Jesus, ele era um proeminente presbítero ali na igreja em Jerusalém. Ele conseguiu adaptar o cristianismo, tudo que Jesus pregava do evangelho, adaptar aos costumes dos judeus do judaísmo. Então, quando se faz essa adaptação, não suscita ira, não suscita ódio. Vive em paz. Paulo não poderia viver assim? Não sei se vocês estão me entendendo. Se o Paulo fosse mais político, ele fosse um homem que pregasse o politicamente correto, ele não ofenderia os judeus, não seria perseguido, não teria esse ódio todo contra ele. Irmãos, ele foi perseguido por causa do evangelho. Ele foi fiel ao evangelho, a pureza do evangelho. Ele não foi diplomático, ele não se importou com a perseguição. Ele tinha que ser fiel ao Senhor Jesus. Irmãos, hoje é a mesma coisa. A postura de um líder, a postura de alguém que é servo de Deus, não pode viver só para agradar homens. Ser o queridinho de todos, aplaudido por todos. Por quê? Porque nunca fala nada contrário ao que a multidão quer ouvir. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Irmãos, enquanto eu vivo, eu não quero perder um minuto sequer. Cada minuto da minha vida, eu quero que o Senhor me use para que a obra do Senhor avance. Cada minuto meu, irmãos, já que o Senhor investiu tanto em mim, precisa produzir alguma coisa segundo a vontade de Deus. Eu não tenho direito, irmãos, para
agradar um grupo de pessoas, para montar o meu grupo de seguidores, para aumentar a minha fama e buscar a minha glória. Naquele dia eu vou ter que acertar as contas com Ele. Por isso, irmãos, vamos ser fiéis. Não importa se vem perseguição, se vem dificuldades. Hoje à tarde os irmãos de Salvador confirmaram. A igreja de Salvador estava numa situação difícil. Eu fui lá dar uma conferência. Irmãos, eu não falei palavras bonitas para eles. Os irmãos estão de prova. Eu não falei só uma palavra bonita para agradar eles, não. Eu falei o que tinha que falar. E provocou uma reação. É a reação, a prova disso, irmãos, que a igreja de Salvador hoje é outra. A alegria invadiu o coração de todos eles. Ninguém segura os jovens, adolescentes e os irmãos da Bahia mais. A Bahia acordou. Sergipe acordou. Por isso, irmãos, não podemos ser políticos. Não podemos apenas falar alguma coisa para evitar perseguição, para evitar dificuldades. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Se ele não pregasse aos gentios, quem sabe não suscitaria tanto ódio dos judeus. Ele até apontou o erro do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava junto com Paulo, junto com os irmãos ali, comendo junto com gentios, crentes. Mas de repente chegaram alguns da parte de Tiago, que são os mais radicais, judaizantes, e os judeus não comem junto com os gentios. Aí imediatamente Pedro soube que estão vindo alguns da parte de Tiago. Ele se apartou dos irmãos gentios e foram se juntar com os irmãos judeus. E Paulo chamou a atenção dele: você está dissimulando. Irmão, para que fazer papel de homem mau? Paulo fez papel de homem mau aí. Irmãos, é para ser fiel ao Evangelho. Mas Deus os designou para pregar o Evangelho da incircuncisão. Gálatas 2, versículo 7, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus. Gálatas 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então Deus encarregou a Paulo o evangelho da incircuncisão, ou seja, pregar o evangelho aos gentios. Versículo 9: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Vocês entenderam? Ficou patente que Deus havia separado Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Irmãos, graças a Deus por termos tido um irmão tão fiel no passado. É através, irmãos, do evangelho que Paulo pregou, e Paulo sofreu para pregar, irmãos, é que o evangelho alcançou toda a Ásia Menor, alcançou hoje a Turquia, alcançou a Europa, alcançou a Macedônia, e quando ele foi indo para a prisão romana, alcançou a Itália, tomou conta da Europa. Irmãos, hoje se o evangelho chegou no mundo ocidental, é graças a Paulo. Senão o evangelho teria sido isolado somente na Judéia.
Graças, irmão, desculpe-me falar, a valentia desse homem, da bravura desse homem. Apesar da perseguição e do martírio dele, mas ele foi fiel ao Senhor, pregou o evangelho ao mundo gentil, e nós fomos beneficiados. Você tem que um dia dizer para o Senhor: Senhor, graças a Deus por teu servo fiel, e o evangelho chegou até nós. Romanos 11, versículo 13. Dirijo-me a vós que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. 1 Timóteo 2,7. Para isto foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele foi designado por Deus, porque ele se declara como prisioneiro de Cristo Jesus, embora estivesse numa prisão romana. Ele estava ali por livre e espontânea vontade. Ele poderia ter fugido disso, porque era só não ser fiel ao Senhor. Mas ele não tinha essa liberdade. Portanto, irmãos, a prisão dele não é prisão romana. A prisão dele é Cristo Jesus, pela sua fidelidade a Cristo Jesus. Não sei se vocês me entenderam. É por isso ele diz: eu, o prisioneiro de Cristo Jesus. Não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê? Porque cada palavra dele, cada ação dele, cada pensamento dele, irmãos, não tem liberdade para ele fazer o que ele quer. Ele está preso em Cristo. Ele está restrito em Cristo. Preso em Cristo para fazer a vontade de Deus. E assim como Cristo, quando vivia aqui na terra, ele era o prisioneiro da vontade do Pai. Ninguém nunca falou isso, e eu estou falando pela primeira vez. Cristo, quando vivia aqui na terra, ele era o prisioneiro da vontade do Pai. João 5, dá uma olhada, João 5. Não concorda? Dá uma olhada. João 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Não é um prisioneiro? Você tem liberdade de fazer o que você quer? Cristo aqui na terra não tinha liberdade de fazer o que ele quer, não. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ele não tinha liberdade para fazer a sua vontade. Ele não era prisioneiro do Pai, de Deus. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Eu estou aqui meramente como um instrumento do Pai. O Pai me enviou para eu fazer o que Ele quer, não é para fazer o que eu quero. Capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, o Filho não era prisioneiro do Pai. E a vontade que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu
o ressuscitarei no último dia. Capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Irmãos, hoje tem tantos pregadores livres para pregar o que querem. Jesus não tinha liberdade para pregar o que ele queria. Ele pregava o que o Pai queria. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Nós não temos liberdade em nós mesmos. Irmãos, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus também. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da minha doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si está procurando a sua própria glória. Quem fala por si está procurando a sua própria glória. Irmãos, Jesus nunca procurou a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Ó Senhor Jesus. Esse é o pequeno começo, vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo tinha uma responsabilidade que lhe foi confiada. E essa responsabilidade, Paulo usa a palavra dispensação, que em grego é oikonomia. Oikonomia. Oikonomia é a administração de um lar, é uma gerência, né? É a gerência do plano de Deus para a igreja, é o arranjo divino de Deus para fazer a sua vontade. Tudo isso que eu expliquei em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2, vocês entenderam? Essa é a dispensação, é a economia de Deus, da qual Paulo foi encarregado, né? Como um dispensador. E ele é o dispensador. Irmãos, essa palavra dispensador, eu fui procurar no dicionário, que diz assim: é aquele que dispensa, é aquele que distribui, é aquele que concede. Irmãos, nós na igreja precisamos aprender a ser um dispensador das riquezas de Deus. Deus tem muitas riquezas para o seu povo. Deus tem toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais para dispensar para o corpo de Cristo. Mas ele precisa usar um canal. E o apóstolo é esse canal. O apóstolo é um dispensador da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é toda a riqueza de Deus que Deus dá por meio do seu Filho, Cristo. Mas aqui hoje na terra Deus precisa de um dispensador. E Deus está dispensando as suas riquezas por meio da palavra profética. Por meio do seu dispensador está sendo o quê? Derramado para nós, irmãos, todas as riquezas de Deus como graça. Só que existe um dispensador como canal. Graças a Deus, irmãos, nós temos muitos outros dispensadores que recebem essa dispensação e distribui para os irmãos. Não sei se vocês estão me entendendo. Vocês estão visualizando a figura de Zacarias 4,
duas oliveiras, um candelabro de ouro aqui, 7 lâmpadas, e em cima tem uma vasilha, e em cima da vasilha tem 2 bicos de ouro, e quem supre os 2 bicos de ouro de azeite dourado são os 2 raminhos das 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras com seus raminhos suprem azeite dourado pelos bicos de ouro. E esses bicos de ouro representam, irmãos, o falar profético. Deus está dispensando através do seu dispensador da graça de Deus pela palavra. E a palavra está vindo e cai aonde? Cai numa vasilha. E quem é essa vasilha? Uma grande empresa para distribuir seus produtos. Ele tem os produtos que saem de sua fábrica, mas ele precisa de muitos centros de distribuição em grandes centros, não precisa? Que profissionalmente chamamos de CD, Centros de Distribuição, para atender a demanda e chegar até o consumidor, chegar para atender toda a população. Então, irmãos, Deus tem um dispensador que são os 2 bicos de ouro, dispensando a palavra profética. E graças a Deus, irmão, nós temos uma vasilha. Essa vasilha são os muitos que amam reverentemente a palavra. São esses que fazem imersão na palavra. Quem aqui faz imersão na palavra? São esses que recebem, né, essa palavra profética, fazem imersão, desfrutam, ruminam. E esses que compõem a vasilha, deles saem 7 tubos, um tubo para cada uma das 7 lâmpadas. Aí é que mantém, irmãos, a igreja com lâmpadas acesas. Veja a importância de vocês. Então, irmão, nesse sentido, nós temos um dispensador com bico de ouro, mas nós temos muitos outros dispensadores para suprir o azeite dourado através da palavra profética para todo o corpo de Cristo. Essa é a graça de Deus. Irmãos, essa graça é toda sorte de bênção espiritual que Deus nos abençoou nos lugares celestiais, e essa vem juntamente com essa bênção o poder, e também, irmãos, também nos salvou, nos tirou da morte e também nos colocou em lugares celestiais com Cristo. Ele fez a paz, criando um novo homem, com o fim de nos edificar em um só corpo, e hoje nós temos acesso ao Pai em Espírito, e tornamos-nos membros da família de Deus. Irmão, tudo é graças a essa dispensação, e Deus está nos edificando através dessa distribuição. E nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, para descanso final de Deus. Irmãos, este era o trabalho de Paulo. Esse também deve ser o trabalho de todos os apóstolos. Ele trabalhou mais do que outros. 1 Coríntios 15, dá uma olhada em 1 Coríntios 15, versículo 10. Vamos seguir o modelo de Paulo? Vamos ser fiéis dispensadores como Paulo? 1 Coríntios 15, versículo 10. Ou melhor, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno
de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E também eu vim depois de todos os outros apóstolos. Eu fui visto, eu sou como um nascido fora de tempo. Então eu não mereço nem ser chamado de apóstolo, mas aprove Deus me chamar. Aí versículo 10, irmãos: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. De um lado, ele era o dispensador da graça de Deus, e por outro lado, ao dispensar a graça de Deus, é a graça de Deus que trabalha nele. Vamos fazer esse trabalho assim? Assim não cansa, irmãos, não é? O jovem corre e cansa, mas quem trabalha desse jeito não cansa. Senhor Jesus, vamos seguir, eu tenho que seguir, senão acaba meu tempo, eu não consigo falar. Versículo 3: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Que mistério a que ele estava se referindo aqui? Quem sabe? Tudo que ele falou, Efésios 1 e Efésios 2. É ou não é? Não é um mistério? Esse mistério, irmãos, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Olha como é precioso o conteúdo de Efésios 1 e 2. É um mistério. Se é mistério, só Deus pode revelar. Se é mistério de Deus, só Deus pode revelar. Se é mistério de Cristo, só Cristo pode revelar. Por isso que ele fala assim: quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Por isso, irmãos, lá em Mateus 16, Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizeis ao povo que eu sou? Aí os discípulos responderam: uns disseram que tu és João Batista, Elias ou algum dos profetas. Jesus não ficou contente com esta resposta, porque é uma resposta sem revelação. Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Cristo ficou contente. Aí disse para o Pedro: Pedro, não foi nem carne nem sangue quem revelou isso para você, mas foi meu Pai que está nos céus. Ele quis revelar para você que eu sou o Cristo ungido dele para executar o plano de Deus. E eu sou filho de Deus, eu vou executar através da vida, produzir uma igreja em vida, como o corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo em vida, com vida. Ó Senhor Jesus. Então quem é que revelou esse mistério a Pedro? Em Mateus 16, foi o Pai. Então esse é o mistério de Deus. O mistério de Deus, irmãos, é revelar Cristo. E agora quem é mistério de Cristo? É tudo que ele revelou no Efésios 1 e 2. O mistério de Cristo, irmãos, é a igreja como corpo de Cristo. É a família de Deus. É a obra-prima de Deus. É fazer dos gentios e judeus, crentes, um só corpo em Deus. E de edificar num edifício sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas a pedra angular é Cristo.
E no fim, a pedra de remate também é Cristo. E no final, irmãos, Deus terá conseguido, através desse ministério, terminar de executar o mistério de Cristo, que é lugar de habitação de Deus no Espírito. Esse é o mistério de Cristo, irmãos. Esse é o mistério de Cristo. Ó Senhor Jesus. Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então o mistério de Deus é Cristo. Mas o mistério de Cristo está em Efésios 2. O mistério de Cristo é a igreja, o corpo de Cristo, que nunca foi revelado antes aos filhos dos homens, mas agora foi revelado por Paulo. Esse mistério, foi revelado no Novo Testamento, e os apóstolos são os enviados de Deus, são os que foram comissionados por Deus para executar com a autoridade de Deus a economia de Deus, o plano de Deus. Isto é, para gerenciar o seu plano até finalizar a edificação da igreja. Voltando lá para Efésios 3. A saber, ainda estou falando sobre o mistério de Cristo. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, os gentios, que somos nós, quando cremos, irmãos, nós somos admitidos juntamente com judeus crentes para sermos todos a herança de Deus e para herdarmos Deus como a nossa herança. Irmão, tudo isso eu falei em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Vocês se lembram? Quando Deus, com o Espírito Santo da promessa, nos selou, quando nós cremos em Jesus, ali estava um sinal que os anjos veem, que Deus marcou a cada um de nós. Nós temos a marca de Deus. Tem uma placa de patrimônio de Deus em nós, invisível, mas os anjos veem. Esse aqui é da propriedade de Deus. Você foi marcado com o selo de Deus. Ninguém mexe com você. Você é da possessão de Deus, propriedade particular de Deus. E Deus quer continuar tomando posse de você. Ele não está contente apenas com a primeira posse, colocando uma marca, um selo, mas Ele quer marcar você todos os dias. Ele quer tomar conta de você todos os dias. Ele quer encher você todos os dias. Ele quer selar você por dentro e por fora, até que você seja a sua herança. Deus quer possuir você como a sua herança. E não só isso, o Espírito Santo, irmão, também é a garantia de que Deus é a nossa herança. Nós temos o Espírito Santo hoje como amostra de Deus, daquela boa terra. Nós temos a amostra de Deus, e imagina só, a amostra já nos levou para o terceiro céu. Imagina só um dia, quando tomarmos posse de Deus plenamente. A alegria que estamos sentindo, irmãos, como Pedro fala, alegria inefável, cheia de glória. Oh Senhor Jesus! E através desse dispensador que era Paulo,
dispensando continuamente a graça de Deus a nós, e nós, irmãos, vamos recebendo o próprio Deus vindo pela graça, e nós vamos tomando posse de Deus. Vamos também tomando posse cada vez mais de Deus, mais experiência de Deus, mais maturidade. Irmão, nós vamos explodir. Aí quando chegar não dá para encher mais, irmãos, termina essa era, aí nós vamos ser introduzidos em Deus com a glória. Aí você vai ver o que é isso. Você vai estar mergulhado em Deus que é amor. Você vai estar abraçado por Deus que é amor. Você vai estar abraçado no Deus que é a luz, justiça, alegria e paz. Irmãos, infinitos. Uma experiência, irmãos, que eu não consigo falar porque eu não fui lá ainda. Mas podemos ter um pouco de antegozo pelo Espírito Santo. Não é maravilhoso, irmãos? Já está nos trazendo tanta êxtase. Estão ficando louco. Nós, gentios, que não tínhamos nada que ver com a comunidade de Israel, não tínhamos nada que ver com a promessa que Deus deu para os patriarcas. Mas, irmãos, quando nós cremos, nós somos admitidos, juntamente com os judeus que creram, para possuir a mesma herança, co-herdeiros, a mesma herança, a mesma promessa. É ou não é? Ó Senhor Jesus, nós participamos da promessa, né? Os gentios que creem também participam da mesma promessa que Deus deu no Antigo Testamento a respeito de todas as bênçãos do Novo Testamento. Irmão, vou resumir numa coisa só todas essas bênçãos, essas promessas. Gálatas 3,15. Você quer essa bênção? Você quer participar dessa promessa? Gálatas 3,14. Como diz? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E a participação na herança, a participação na promessa por parte dos gentios, irmãos, vem pelo ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, que eu falei sobre Efésios capítulo 1, versículo 13. Vocês se lembram? Quando recebemos o selado do Espírito, é tudo porque nós cremos e participamos da herança, da promessa. Então vamos seguir, versículo 7. Do qual fui constituído ministro. Deixa-me molhar um pouco a garganta, senão vou parar. A garganta vai fracassar. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ó Senhor Jesus. Eu vou ter que falar de novo da força operante. Em Romanos 15, versículo 15, ali diz, Romanos 15: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, a graça que Deus me deu, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, no sagrado encargo de anunciar
o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ou melhor, eu vou usar uma outra maneira de traduzir isso. Seria, irmãos, Paulo queria dizer: a mim foi dada a graça de Deus, para que eu fosse um ministro de Cristo Jesus entre os gentios, consagrado em encargo de quê? De servir os gentios como um sacerdote do Evangelho. Então, irmãos, Paulo era um sacerdote do Evangelho, para que a oferta dos gentios seja aceitável diante de Deus. Irmãos, quando nós servimos os irmãos, pregamos o Evangelho para as pessoas, cuidamos das pessoas, trazendo para a igreja, para edificação, irmão, na verdade nós estamos servindo essas pessoas como um sacerdote do Evangelho. Nós estamos fazendo o quê? Fazendo que essas pessoas também tenham as suas ofertas aceitáveis a Deus, para que essas pessoas também se tornem vencedores como nós. Irmão, a força, vou ter que falar um pouco da força operante do seu poder. Eu vou lembrar vocês de novo daquilo que eu falei. Irmão, se nós não transformarmos o poder calorífico que há no combustível, nós não movimentamos um carro. O poder está no combustível, na gasolina, ou no álcool, ou no diesel. Ali tem um poder calorífico. Mas se você não transformar esse poder em força operante, esse poder pode até causar acidente. Então, quando você tem um motor, a combustão é interna, você coloca a gasolina e faz esse motor a funcionar. O que acontece? Mistura a gasolina com ar, injeta dentro da câmara de combustão, que é nos cilindros, e pressiona essa mistura e dá uma centelha na vela para começar a combustão. Irmãos, aí o motor começa a funcionar e carrega uma carga de toneladas. Mas se você não faz o poder transformar em força, não serve para nada. Portanto, irmãos, se você está aqui ouvindo a palavra profética, ouve como uma doutrina, irmão, isso não muda a sua vida, isso não move a obra de Deus, não realiza a vontade de Deus. Mas se você recebe como combustível a palavra profética, e se você mistura com o Espírito, se você exercita o Espírito, você faz imersão na palavra, você começa junto com os irmãos, né? Você começa a misturar, começam a usar na palavra profética para transformar o poder em força. Aí, irmãos, o que vai acontecer? Você vai numa situação de pressão na rua, aleluia, vai dar uma explosão. Paulo trabalhava pela força operante do poder de Deus. Por isso, irmão, nós temos que transformar o poder na força. Eu dei também exemplo da hidroelétrica, vocês já sabem, não vou falar outra vez. Aquele potencial todo daquela coluna d'água da barragem, irmãos, aquele potencial de energia não serve nada, só serve para se alguém se quebrar a barragem e inundar a sua casa. Mas se você permitir usar aquela energia toda e através do gerador, as turbinas, para gerar energia elétrica, e precisa da transmissão em alta tensão, e quando chega perto da sua cidade, existe a subestação que rebaixa a tensão, aí leva a rede elétrica até a sua casa. Aí você pode ligar um liquidificador, você pode ligar uma geladeira, você pode ligar, né, um fogão elétrico. Quer dizer, aí funciona. Transforma o poder em força
operante. Vamos usar isso? E onde está a força operante, irmãos? Está no Espírito. Vamos usar o Espírito, não é? Deus Pai, em Deuteronômio 8, Deus Pai é um manancial profundo, com todo aquele potencial, mas não serve nada para você, porque não alcança você. Mas o Filho trouxe esse potencial de Deus para a terra. Ele é a fonte. Mas o Filho morreu há 2000 anos. Nós nascemos como um fora do tempo. Mas graças a Deus, em João 7, 37 a 39, Jesus, no último dia da festa dos judeus, levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. E o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas, irmãos, em Efésios 1 nos mostra que Jesus foi ressuscitado. E quando Jesus foi ressuscitado, Ele foi glorificado. Ele foi enviado para nós como o Espírito. É a bênção de Abraão, o Espírito prometido. Irmãos, hoje esse potencial, esse poder de Deus, irmãos, se transformou em força operante do seu poder. Está no meu espírito, está no seu espírito. Vamos usá-lo. Não confie na carne, como disse na mensagem passada. Os incircuncisos confiam na carne. Eu não digo incircuncisos por mãos humanas, não digo a separação dos incircuncisos dos circuncisos por mãos humanas. Eu estou falando de incircuncisos de espírito. Irmãos, nós somos aqueles que não confiamos na carne, não confiamos na nossa capacidade, não confiamos na nossa força. Irmão, tudo isso que o Senhor fez nesses 4 anos, 5 anos, irmãos, não é obra humana, é sobrenatural. É sobrenatural. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Por isso, irmãos, nós somos ministros da nova aliança. Eu vou repetir, vamos lá. 2 Coríntios 3. Já li isso, mas vou ler de novo. 2 Coríntios 3. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmão, quer dizer, nós não temos capacidade nenhuma, nem de começar a pensar em alguma coisa. Não pense, irmão, tudo isso que aconteceu veio por homem, não. Veio por um homem que planejou tudo isso, é impossível. Tudo isso veio de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Põe isso na sua cabeça, o poder, a excelência do poder é de Deus e não de nós. Zacarias 4, 6. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel: não por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós vemos em 1 Coríntios 15, versículo 8 e 9, eu falei, Paulo se considerava o menor. Irmãos, esse o menor, no sentido original, ele se considerava menos que o menor.
Ele era o menor dos apóstolos, como nascido fora do tempo, e mesmo não era digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Eu já li isso. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não é minha capacidade, mas é a graça de Deus comigo. Irmãos, tudo que está acontecendo, irmão, não é fruto do meu poder, da minha capacidade. É o fruto da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Versículo 4 diz assim: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Essa palavra tais é como se dissesse esses super apóstolos, esses, apóstolos extraordinários. Mas ele diz, claro, ele não se referia aos apóstolos genuínos, Capítulo 12, versículo 11 é a mesma coisa, como ele diz. Capítulo 12, versículo 11: tenho-me tornado insensato, isto me constrangesses, e eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ou a esses super apóstolos, ainda que nada sou. Eu sou menos que o menor, mas ainda que nada sou, mas eu não sou menor do que esses super apóstolos. Esses super apóstolos, irmãos, eles se referem no versículo 13: porque em nada tendes vós sido, em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido, sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Então ele não estava se referindo, aos apóstolos verdadeiros, genuínos. Estava se referindo que alguns que misturavam-se, pregando também coisas bonitas. Irmãos, infelizmente na época de Paulo, irmão, que riqueza de revelação que Deus trazia através desse apostolado, irmãos. Que riqueza! O conteúdo, o principal conteúdo, irmãos, da economia de Deus do Novo Testamento foi revelado por Paulo. E justamente na época dele, irmãos, houve tanta mistura, tanta concorrência. Os judaizantes tinham inveja de Paulo e introduzia genealogias sem fim, fábulas judaicas, para concorrer com Paulo, como atração para os irmãos ouvirem, aqueles que têm coceira nos ouvidos e se distraem com essas palavras. E os filósofos, os que gostavam de filosofia grega, introduzia ensinamentos gnósticos. Alguns até introduziam ensinamentos místicos. Irmão, quando chegou na época de João, isso tudo se transformou em muitas heresias. Irmãos, quando o povo não dá atenção, não tem amor reverente à palavra profética, o povo acaba se corrompendo. No tempo de Paulo, irmãos, Paulo foi forçado a escrever a segunda epístola aos Coríntios, porque as igrejas não estavam dando atenção, não estavam focadas na palavra profética. É uma pena, é uma pena. Por isso que houve tanta confusão depois disso. Mas graças a Deus, irmãos, hoje no século 21, as coisas viraram. O Senhor levantou a igreja em Filadélfia. E a igreja em Filadélfia tem pouca força. A igreja de Filadélfia é pequenino rebanho, não tem muita gente. Mas, irmãos, aprove a Deus Pai dar a igreja, a pequenino rebanho, o seu reino. E qual é a grande diferença, irmão, da igreja de Filadélfia com relação às outras? Nosso querido irmão André Miller, que viveu em 1800 e alguma coisa,
o Senhor deu uma revelação para ele, dizendo que para a igreja de Filadélfia, irmão, tem uma coisa maravilhosa que impulsionou essa igreja, porque os tesouros da palavra profética foram destrancados para essa igreja. Irmão, de fato, irmãos, o que nós temos de mais rico hoje, irmãos, é a palavra profética. Tem mudado a nossa história, tem nos dado esperança que o Senhor pode voltar na nossa geração. No momento em que ninguém prega o evangelho, a igreja está sendo aqui, é o momento que mais pregamos o evangelho. É ou não é? Aleluia! Nós amamos a palavra, nós temos amor reverente à palavra, e essa palavra está, irmão, nos impulsionando para cumprir a economia de Deus, fazer a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. Versículo 8, né? Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele era o menor dos menores, mas ele teve a graça, ganhou a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, graças a Deus, irmãos, se ele falou que ele era o menor, ele na verdade quer encorajar você. Se ele era menor, você também pode ser esse, de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isto é, você pode ser um CD. O que é CD? Você pode ser um centro de distribuição. Você pode ser um dispensador, que distribui as riquezas de Cristo para quem precisa. As pessoas que estão na rua precisam dessas riquezas, e você está indo para as ruas para distribuir riquezas. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Irmãos, nós estamos aqui manifestar aqui é trazer a luz. Trazer à luz, irmãos, qual é a execução desse mistério. Esse mistério precisa ser executado. Esse mistério, irmãos, que esteve oculto durante séculos, né, em Deus, que criou todas as coisas. E a economia do mistério, irmãos, é a execução do mistério da vontade de Deus. Qual é? Qual é o mistério da vontade de Deus? Efésios 1, 9 e 10. Ninguém se lembra? Qual é o mistério da vontade de Deus? É encabeçar em Cristo todas as coisas, no céu e na terra. O resultado de você ser um dispensador, o resultado de você ser um distribuidor, o resultado de você levar as riquezas insondáveis de Cristo e distribuir às pessoas que precisam. E esse resultado, irmãos, é executar o mistério da vontade de Deus. Isto é, você está encabeçando todas as coisas em Cristo. Amém? Assim, irmãos, para a execução do mistério da vontade de Deus, Ele levanta hoje apóstolos para serem os dispensadores da graça de Deus, para ministrar o evangelho das riquezas ao corpo de Cristo. Versículo 10 até 13, que diz o quê? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu Ele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, sabe, executando esse mistério, executando isso que foi falado em Efésios 1 e 2, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que pela igreja, Deus vai poder exibir a multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e potestades, daquele que se orgulhou lá no passado,
daquele que se achou o máximo, se corrompeu pela sua formosura e sabedoria. Ele achava que ele era o bom, mas irmãos, Deus quer mostrar para ele que ele não é nada. Ele vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus perante os principados e potestades nos lugares celestiais. Tem muita coisa que eu vou fechar aqui. Irmãos, é o seguinte: porque Deus criou a cada um de nós com um espírito humano e com uma alma, e cada um é diferente. Isso dificulta a edificação, isso dificulta relacionamento. E depois da queda do homem, o homem se tornou carnal, ficou mais difícil ainda. Mas irmãos, Deus com seu poder infinito, com a riqueza com a insondável riqueza de Cristo, irmãos, Deus tem jeito. Deus está conseguindo encabeçar todas as coisas em Cristo através de dispensar essas riquezas insondáveis de Cristo ao corpo, à igreja. Ele está tomando conta de nós. Cada um de nós está sendo enchido pelas riquezas insondáveis de Cristo. Mas Deus não altera a nossa alma. Nós continuamos tendo a nossa característica da alma. Se os seus irmãos estão me entendendo, não a alma caída, mas a nossa personalidade na alma, irmão, Deus quer usar para mostrar a multiforme sabedoria de Deus no resultado final. Temos pessoas de todos os tipos. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um tem um jeito para isso, outro tem um jeito para outro. Irmãos, quando Cristo conseguir encabeçar todos, Cristo conseguir ser o grande maestro de todos nós, quando Ele encabeçar, irmãos, Ele vai reger uma grande orquestra. Já pensou uma orquestra de milhões de instrumentos diferentes, ou até bilhões de instrumentos diferentes, mas sob o comando de um só regente, sob o comando de um só maestro? Irmãos, vai sair uma sinfonia maravilhosa, como esse universo jamais viu. Nós somos diferentes, sim, mas o Senhor está nos domando, o Senhor está nos encabeçando, está nos governando. Irmão, para essa grande sinfonia, para essa grande orquestra, Deus, Jesus Cristo vai nos comandar. Nós vamos mostrar para esse universo, principalmente para os rebeldes, essa multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Eu vou terminar aqui. Você está alegre, não? Eu estou muito alegre. Deus vai mostrar para os rebeldes a multiforme sabedoria de Deus. Amém.